Iceberg de One Piece. Bom, eu tava meio viciado em alguns vídeos bizarros de Iceberg. Pra quem não sabe, é um estilo de vídeo de curiosidades, teorias sobre um tópico específico, contendo curiosidades que você provavelmente sabe ali no topo e que vão ficando cada vez mais desconhecidas e obscuras quanto mais você desce. E eu cacei algum vídeo de Iceberg sobre meu mangá favorito, One Piece, e apareceu alguns vídeos, porém esses são relativamente antigos, mas ainda muito divertidos de se assistir. Laura da Marinha. Ou alguns feitos por gringos, e eu não falo a língua dos comedores de pão com gergelim. Então eu comecei minha pesquisa e encontrei no Reddit, no perfil do Rocket Zeno, esse que eu achei bem legal e vi que era bem recente. E o melhor de tudo, em PTBR. Logo a região do meu cérebro relacionada ali ao capitalismo, sim existe, pode pesquisar, deu um leve estalo e eu automaticamente reproduzi aquela exata face do Grinch e decidi que eu vos mostrar-lo-eis. Vou mostrar pra vocês, entendeu? Com a explicação e créditos ao criador do Iceberg dados, podemos começar. Primeira camada, céu. Gold Roger. Roger foi o rei dos piratas, o homem mais livre da sua era, que achou One Piece e em sua execução pública cativou e inspirou a nova era de piratas a irem atrás do One Piece. 4Kids. 4Kids foi uma empresa que dublava e distribuía animes lá nos Estados Unidos. E estaria tudo bem se fosse só isso, mas eles também censuraram tantos os animes que chegaram até a ressignificá-los. Algumas vítimas foram Yu-Gi-Oh!, fazendo ali os personagens apontarem o dedo em vez de armas. E o mais conhecido, trocaram as armas dos personagens de One Piece por armas de plástico. Eu já acho elas inúteis com bala na agulha, imagina esses troços com água. Eles também modificaram os diálogos e até mesmo a opening para ficar mais americanizado. Foi nos Estados Unidos, e bom, por que isso tá aqui no Iceberg Brazilian? Porque a primeira dublagem de One Piece simplesmente foi feita em cima dessa versão. Dublagem da Netflix. Essa foi a segunda dublagem de One Piece, feita em outro estúdio cerca de 15 anos depois. Os dubladores da primeira versão ali foram chamados para testes, e a maioria não conseguiu ou rejeitou fazer o teste por motivos pessoais. Com exceções, claro, como o Wendell Bezerra, que continuou dublando o Sanji. E nessa dublagem utilizaram o anime de verdade, com os textos e imagens oficiais, e é nítido que isso foi um dos grandes fatores que fez a dublagem não acabar como a sua antecessora. Filmes. One Piece tem uma franquia, não 2, 3, mas sim 15 filmes, que somados não dá um que presta. Com o primeiro sendo lançado em 4 de março de 2000, que mostra ali a busca do quarteto protagonista ao tesouro do grande pirata do ouro. E sendo o último lançado até então, o One Piece Film Red, em 6 de agosto de 2022, que é focado na Uta, filha do Shanks e personagem parcialmente canônica, já que ela existe, mas os acontecimentos desse filme não. Bom, os filmes são ruins, na maioria, sendo uns what-ifs desinteressantes ou uns remakes de arcos inteiros rushados em 1 hora. Live Action. One Piece, a série, é o live action de One Piece lançado pela Netflix, que foi muito bem visto ali, tanto por quem nunca assistiu a obra, quanto pela maioria dos fãs, pelo menos para aqueles que já não estavam predispostos a falar mal para se acharem ali os diferentões, usando o fato de não existir até então um live action bom de anime. Então aqueles que tentaram ali prever o futuro e afirmaram que nunca existiria um live action bom de anime, falaram mal depois, né, para não saírem como errados. E erraram muito, já que em 31 de agosto de 2023 foi lançada e se tornou um meio ali muito mais convidativo para pessoas de fora, até mesmo do nicho dos animes, conhecerem e acompanharem a obra. E sua segunda temporada já foi confirmada faz tempo. Chapéu de Palha é o maior símbolo de One Piece, que tem uma importante e ainda não revelada função na obra, sendo ali vista em grandes piratas, desde Joy Boy, passando por Roger, Shanks e atualmente o Luffy. Zoro Sola. Zoro Sola é um meme que basicamente significa que o Zoro é brabo e derrota todos que lutarem contra ele, significando que ele atinge com a sola, pisando nos noobs. Não se sabe muito bem a origem exata, mas com certeza foi ali uma briguinha de nerdolas discutindo qual bonequinho de universos diferentes aleatórios era o mais forte, tirando regra ali com o nome de poder de anime da bunda pra fazer seu personagem favorito ganhar, como por exemplo o mais famoso, juntando as hipérboles e falácias, criando o universo neutro. Hoje em dia, é muito comum ver essa frase relacionada a diversos personagens diferentes, mas os fanboys do Zoro foram além, popularizaram essa frase tanto que ela foi eternizada na versão brasileira pelo Glauco Marx, que dirige e dubla One Piece, mais especificamente ele faz o próprio Solador. E isso foi lá no episódio 119, durante o arco de Alabasta. Isso, vem, o Zoro Sola.
E depois, essa frase continuou sendo usada como copypasta e espalhada até mesmo em vídeos não relacionados ao One Piece. Isso acontece a todo momento ali, com memes ou frases que caem no gosto popular e saem por aí repetindo as mesmas coisas fora de contexto, se achando os amostradinhos. Desculpa, isso foi só pra exemplificar, tá? Mas essa do Zoro gerou muito mais raiva por ser bem mais nichada, só não gerando mais revolta que aquela do Naruto poder ser um pouco duro às vezes, já que aquela, além de também ser spamada fora de contexto, ela cobria a maioria dos comentários, novos e antigos Yonkou. Yonkou, na tradução 4 Imperadores, é o título dado aos 4 piratas mais influentes e perigosos do mundo. Sua atual formação conta com Luffy, Shanks, Stitch e Bug. Desses, o único Yonkou que fez parte da geração passada que tinha Kaido, Lin e Nilgate é o Shanks. OPEX. OPEX é um site onde um pessoal dedicado e comprometido traduzia, legendava e disponibilizava de forma acessível os episódios do anime, os filmes, os OVAs e os capítulos do mangá, para aqueles que não tinham condições de comprar mídia física para acompanhar essa obra e nem de pagar um streaming, que curiosamente existia, mas era na verdade um site pirata, que qualquer um podia publicar ali as mídias asiáticas que eles queriam. Vejo renda cagando para direitos autorais. Ou seja, eram nem sombras do que são hoje. E se hoje em dia ainda reclamam muito desses streamings por não terem nem legenda direito, que nem legenda em português tinha. Se eu tô na Crunchyroll Brasil, eu vou querer ter acesso a qual língua na hora de ver a legenda? Deve ser em alemão, né? Porque essa legenda a Crunchyroll tem. Imagina ali em 2006, 2007, quando nasceu a OPEC. Mas infelizmente, 18 anos após sua criação, por causa da operação ali Animes contra a Pirataria, que tem um nome bem autoexplicativo, o site One Piece X encerrou seus trabalhos de tradução e legenda. Mas ainda estão muito ativos compartilhando novidades e posts interessantes ou engraçados relacionados ao One Piece. Isso no X e no Instagram. E estão catalogando no site episódios do OPEXcast, o podcast deles. Bom, o que é certo, teoricamente, né? Mas eles têm a gratidão de muitas pessoas que puderam se divertir graças a eles. Eu mesmo provavelmente nunca teria assinado nenhum streaming se, quando eu tivesse me interessado, não houvesse esses meios alternativos para eu perceber o quanto eu realmente gosto disso. E eu não tô falando nem só sobre animes. E a OPEX, entre todos esses sites e aplicativos paralelos, era a que tinha mais carinho pela obra que eles estavam ali legendando, traduzindo e disponibilizando. 3D 2Y. Caso você tenha dormido nessa exata parte do anime, significa simplesmente 3 Days 2 Years. E essa foi uma tatuagem falsa ali que o Luffy usou para avisar seus companheiros que estavam separados no momento que eles não iriam mais se reencontrar em 3 dias, e sim em 2 anos. A grande frota dos Chapéus de Palha. A frota do Luffy foi formada por um bando de random que lutaram junto a ele em Dressrosa, sendo eles o capitão da primeira divisão, Cavendish, capitão da segunda, Bartolomeu, capitão da terceira divisão, Sai, da quarta, Ideu, da quinta, Léo, da sexta divisão, Hairujin e por último, o melhor de todos, capitão da sétima divisão da grande frota dos Chapéus de Palha, Orlumbus. Ace virou rosquinha. Esse é um meme relacionado ao Ace e a forma que ele morreu, com um buraco no meio do peito. Amor por carne. Carne em One Piece é um símbolo quase tão relevante quanto o chapéu que eu mencionei antes. Luffy é apaixonado por carne, tanto que quase todas as perguntas que os leitores fazem para o Oda sobre o Luffy, ele acaba metendo carne na resposta. We Are. We Are é a primeira e mais marcante opening de One Piece, que teve vários remakes durante os anos. CP9. CP ou Cypher Pool é uma série numerada de 8 agências que trabalham diretamente para o governo mundial e prestam serviços secretos, como assassinato, espionagem ou qualquer outro trabalho sujo. A CP9 é uma agência secreta que seus agentes são mais capacitados e possuem uma força sobre-humana, por serem praticantes do estilo de combate Rokushiki, e consequentemente eles fazem serviços mais importantes e complexos. Raças. Chega a ser loucura o tanto de raças que o Oda conseguiu introduzir na sua obra de fantasia, evitando a maioria dos clichês, como os orcs, goblins, vampiros, elfos e por aí vai. Em One Piece temos como raças confirmadas os gigantes, minks, que são os furries, um dos clichês, os anões, lunarians, sereias, homens-peixe e os skypians, birkans e shandians, que são parte do povo do céu. Isso tudo sem contar as tribos, que não são considerados de outras raças, continuam sendo humanos. Segunda camada, superfície. All Blue. Segundo o Sanjo, All Blue é um mar onde todos os peixes se encontram, e é um paraíso para qualquer cozinheiro, e por isso consideram ele como uma lenda. O sonho de Sanji teoricamente é encontrar esse mar, mas parece que ele não liga muito assim, e é um negócio bem mal desenvolvido durante a obra também. E a maioria das coisas que temos sobre ele é teoria e teoria. Shanks teve um filho com a Makino. Makino é aquela bartender da Vila Fuchsia, onde o Luffy cresceu. Ela teve uma boa relação ali com o Shanks, mas nada muito sugestivo. Mas o Oda, quando questionado ter respondido que o filho dela, que aparece ali em seu colo na capa
do capítulo 614 tem como pai aquele cara, entre aspas, foi o suficiente pra falarem que o filho é do Shanks. E pode até ser, já que o bando do Ruivo tem um histórico mesmo de fazer esse tipo de coisa. Chopper despertou forçadamente. Essa é uma teoria que diz que o Chopper, usando ali as Rumble Balls, as drogas criadas por ele mesmo, despertou sua Akuma no Mi do humano e que sua forma ali no Monster Point é sua forma despertada. The One Piece is real. Essa é a frase icônica do Barba Branca na dublagem em inglês, que ficou em evidência em 2022 ao ser ali usada juntamente da música Dark Fantasy do Ye pra fazerem edits ali bem diferentonas, assim, se é que você me entende. E personagens de One Piece ali com a peça, ou melhor, o Piece pra fora extremamente enrijecido. E acabou virando uma copy-pasta também, só que mais aplicada em contextos mais específicos. Quando alguém via algo que o lembrava One Piece, por exemplo. Assim como a Is This a Jojo Reference para os Jojo Fags, pai do Shanks. Fingarland Garling é um personagem recém-introduzido na obra, que é o líder dos Cavaleiros Sagrados, que agem diretamente para os Gorosei, sendo mais importantes até mesmo que os Cerebitos. E a teoria diz que o Shanks faz parte da família Fingarland, já que foi encontrado em God Valley pelo Roger quando criança, aonde também estava o próprio Garling, que na época era muito parecido com o Shanks atualmente. Isso provavelmente é canônico, eu só não digo com toda certeza porque não é confirmado, mas faz muito sentido. Século Perdido. Século Perdido é algo que conhecemos faz tempo, mas mesmo assim não sabemos quase nada praticamente. Só pontas soltas ali e aqui. Mas sabemos que existe um grande mistério envolvendo os acontecimentos desses 800 anos que o governo mundial proíbe o estudo e tenta com todas as forças fingir que nunca existiu. Chichibukais. É um grupo de 7 piratas que tem um aval da marinha para fazerem o que bem entenderem, em troca de não atrapalharem o governo e prestarem ajuda quando forem convocados pela instituição. Agora eu serei o seu soldado. Já teve diversas formações de Chichibukais, mas esse sistema, que era um meio ali para balancear os poderes do mundo, foi abolido e substituído pelos Serafins, robôs humanoides que são réplicas na versão criança dos antigos Chichibukais. Supernova. Supernova é um termo dado aos piratas novatos mais promissores e com uma recompensa maior que 100 mil berries de cada geração. O Ace, por exemplo, foi um supernova da geração dele. Condoriano. É nada mais que um meme que se baseia em dizer que o fraco Condoriano A comida está pronta, a comida está pronta. um personagem filler insuportável do arco filler insuportável G8 é um D poderoso e que faz parte do Chapéus de Palha. E se deu origem nessa cena aí, onde o Soap conversa com o personagem como se fossem brothers, tá ligado? Já que ele é um marinheiro de um cargo bem elevado, principalmente naquela base, e o Soap não queria que ele saísse dali pra não atrapalhar o plano deles. Essa cena é engraçadinha, mas não vale o arco. God Usopp. Seguindo a mesma linha do Condoriano, esse meme se baseia em dizer que o fraco God Usopp, como foi chamado em Dressrosa após salvar ali vários lutadores que estavam transformados em brinquedos, é um D e muito poderoso. Mary Joyce. É a capital do mundo onde residem as escórias desse mundo, o governo mundial e os nobres mundiais. Ela fica em cima da Red Line, que é uma muralha vermelha que existe em volta do mundo, que eram habitadas ali por uma raça extinta. E o governo se estabeleceu ali por saberem que o nível do mar está aumentando. Eles também funcionam ali como único método oficial e seguro, entre aspas, de pessoas normais irem de um mar para o outro. E se teoriza que ela vai explodir e vai ter o All Blue embaixo. Eu adoro. Não aconteceu nada. Essa foi a frase mais berés já proferida por Zoro, isso depois de tomar ali as dores do seu capitão para salvar a sua tripulação. Chapéus de Palha. Chapéus de Palha é simplesmente um dos maiores canais de anime do Brasil e também, como eles mesmos dizem, o maior canal brasileiro de notícias, teorias ali e mais, exclusivo de One Piece. Ele é dirigido pelo Derek Galvão e o Felipe Sierra, que contam ali com quase 600 mil inscritos. São muito conhecidos principalmente por suas incríveis teorias e chegaram até a ganhar em 2023 o prêmio iBest Top 3, como os 3 melhores na categoria canal de cinema, TV e streaming, Mangaki. Também um dos maiores canais de animes do Brasil, falando majoritariamente ali sobre One Piece, mas também sobre outros animes, como Hunter x Hunter e o Hakusho e mais. Dirigido por Evandro Fusari, que também, assim como o canal do Chapéu de Palha, é muito conhecido principalmente por suas incríveis, maravilhosas teorias. O porquê isso ocorreu, mas finalmente a resposta veio. Conta com mais de 800 mil inscritos e que também chegou a ganhar, ano passado, o prêmio iBest Top 3, como um dos melhores na categoria influenciador de cinema, TV e streaming. Isso aqui é um exemplo, você vai no Google Imagens agora, qualquer um, e digita Zoro e Sanji, você vai achar uma foto do Zoro e do Sanji se beijando. Bruno Bandeira. Fechando aí o trio monstro de canais, ou o quarteto monstro dos influenciadores de One Piece brasileiros, temos o canal do Bruno Bandeira, igualmente foda, e nele ele fala sobre One Piece, Attack on Titan, One Punch Man e outros animes. E novamente, mais um que se destaca principalmente por suas teorias, que às vezes não ficam só na teoria. E se ela amadurecer o próprio Momonosuke?
Crocodile é a mãe do Luffy. Essa é uma teoria maluca que é muito mais antiga do que você pensa. Em meados de 2014, já havia uns seres ali de inteligência avançada dizendo que o Crocodile é a mãe do Luffy, por ele ter tido contato com o exército revolucionário no passado, e ter teoricamente alterado seu sexo graças ao Ivankov, já que em Impel Down ali o Ivankov chantageia ele com um certo segredo. E bom, é bem possível que o Crocodile realmente tenha nascido como uma mulher, mas a parte dele ser mãe do Luffy não faz o menor sentido. Crossovers. One Piece já teve episódios, mangás e jogos com participação de personagens de outros universos, na maioria das vezes da mesma revista ali, a Weekly Shonen Jump. Os animes que mais tiveram crossovers com One Piece foram Dragon Ball e Toriko. Terceira camada, Águas Rasas. Panda Man. Ele deveria estar na superfície, mas tudo bem. Panda Man foi um personagem criado por Oda em um concurso para adicionar ali um personagem de fãs no mangá Kinnikuman em 98, e que chegou até mesmo a aparecer no anime, já que o Oda conseguiu. E depois reutilizou o design colocando o Panda Man em One Piece como um easter egg ali que fica aparecendo de relance em momentos aleatórios. Não é ele, são eles. Essa foi uma frase dita por Zoro Anami se referindo ao Barba Negra, que fez alguns pensarem que ele estava falando sobre a tripulação do Teach, mas além disso fez com que outros criassem teorias muito boas, por sinal, e que o Teach possui 2 irmãos gêmeos no mesmo corpo, como se fossem um tipo de alter ego. E isso explicaria os 3 crânios em sua Jolly Roger, a sua capacidade de ter ali mais de uma fruta sem se desviver, e mais, censuras. Assim como todos os animes, One Piece não escapou das censuras. Gozem à vontade dentro da boca d'alva que ela engolem. Sendo a mais famosa a censura dos dedos do meio, onde a Toei censurou todas as cenas em que esse gesto aparece. Censurar coisas sugestivas não é muito bem a cara da Toei, foi só meio idiota mesmo essa censura. Mesmo estando em evidência, ele é o ser mais misterioso de One Piece. Ele, ela ou isso é o rei do mundo sem que ninguém, a não ser os seres ali com a maior autoridade abaixo deles, saiba. Goroseis são os 5 anciões que servem diretamente o Imu-sama, enquanto também servem de fachada ali como tendo a autoridade suprema do mundo. E eles provavelmente estão vivos desde o século perdido igual ao Imu-sama, e são também alguns dos personagens mais misteriosos da obra. Zunisha. Zunisha é um elefante milenário de 35 km de altura que carrega uma cidade em suas costas, enquanto vaga sem rumo pelo mundo por conta de um crime que ele cometeu no século perdido. Robô gigante. Emmet, ou o Gigante de Ferro, foi outro companheiro de Joy Boy, que foi criado quase 1000 anos atrás, no começo ali do século perdido, e também cometeu um crime, atacando ali a Terra Santa há 200 anos atrás. Ele estava desativado até então, mas despertou ao ouvir os tambores da libertação. Joy Boy, simplesmente o primeiro pirata da história, que nasceu cerca de 900 anos atrás, no começo do século perdido, sendo possivelmente o personagem mais importante de toda a obra, já que o próprio One Piece foi deixado por ele, e na atualidade ele é lembrado como Nika, o deus do sol que libertará todos os escravos. Akuma no Mi vem da vontade humana. Essa é uma teoria, mas uma teoria de um personagem, do Vegapunk mais especificamente, e nela ele diz que todas as frutas se originam pelo querer ou pela esperança humana, como se o desejo de evoluir da humanidade se materializasse nessas frutas. Que brisa. Significado do D. D é uma abreviação de um sobrenome misterioso, já que nem mesmo quem tem o diacho do D no nome sabe o que ele significa. O cara pega o RG lá, tá João D da Silva, e não entende o que é aquilo. Esse sobrenome é muito comum entre os personagens mais relevantes da obra, que precisam alimentar seus nomes reais, já que o governo mundial persegue e mata todos os considerados inimigos jurados dos deuses, como são chamados D, e deuses esses que no caso seriam os nobres e a elite do governo. E eles fazem isso para apagar ali esses seres que estão destinados a irem contra eles. Edward Weevil é o suposto filho do Barba Branca com a Stussy, que anda por aí batendo nos filhos adotivos do seu suposto pai e buscando a sua herança, e até protege ali a terra natal do Barba Branca. Ele é bem poderoso, assim como Newgate, mas isso não prova muita coisa, já que a paternidade dele com o Barba Branca é muito questionada até pelos próprios filhos adotivos do Barba Branca, que conviveram com ele mais do que qualquer outra pessoa. Então ele riu. Essa foi a reação de Roger ao ver o tesouro deixado por Joy Boy. One Piece. Ele cascou o bico. E assim nós conseguimos a única informação oficial que temos sobre o One Piece, que ele é engraçado, melhor que nada. William Gallon é um antigo cientista que foi engolido pelo tempo, algo ainda mais comum nesse universo. Sua única citação na obra foi uma frase em Jaya, durante aquele momento em que cai um navio de Skypiea. Qualquer coisa que os humanos possam imaginar é uma possibilidade na realidade. Frase que fortalece ainda mais a teoria do Vegapunk.
É aquela raça rara que foi extinta, que vivia acima da Red Line que eu mencionei anteriormente, que era um povo de cabelo claro e pele negra. Ah, Bruno, mas eles eram uma raça rara só porque já nasciam com um nevão natural e permanente? Não, eles simplesmente soltavam fogo e tinham asas pretas. E bom, eles não foram completamente extintos, né, já que o King tava aí. Lute foi a fantasia usada por Luffy e o Sabo em Dressrosa na competição pela pior fruta de One Piece, para que ninguém reconhecesse eles ali. Quer saber por que essa é a pior fruta de One Piece? Tem esse vídeo aí, ó, vê depois. CP0 é a unidade da Cypher Pool que não é tão secreta quanto a CP9. Os caras andam com um navio estampando a unidade exata deles, mas fazem missões ainda mais importantes, e a maioria dos membros são os antigos membros da CP9 que foram promovidos. O mundo irá virar de cabeça para baixo. Essa foi a memorável frase do Barba Branca antes da morte, afirmando que quando o tesouro for encontrado, o mundo irá virar de cabeça para baixo. Não tem muito mais do que isso para falar, só que tem algumas teorias que falam que isso na verdade é um foreshadowing relacionado a Gura Gura no Mi. Quarta camada, águas intermediárias. Shebek, capitão dos Piratas Rocks, que alguns tripulantes viriam a se tornar lendas mais tarde, como o Newgate, Lin e Kaido. Rocks de Shebek foi um pirata ganancioso e cruel, que não se importava com ninguém, nem mesmo com a sua tripulação. E ele chegou a invadir God Valley, atacando os nobres mundiais, já que ele queria se tornar o rei do mundo. E se ele tiver conseguido, hein? Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Por que não, Bombom? Bug, filho do Shebek. É só uma teoria que complementa a teoria do Shanks ser um Gorosei ou um nobre mundial no geral. E nela dizem que no incidente de God Valley, onde Garp e Roger uniram forças, eles encontraram tanto Shanks, o filho de um nobre, quanto o Bug, o filho do pirata mais asqueroso de todos. Mas decidiram que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais. Mesmo o papo que eles viriam a ter anos depois em relação ao Ace. E ao invés de executarem ali o Shanks antes que ele virasse mais um asqueroso Tenryubito, e entregar o Bug pra marinha, onde seria prontamente executado para apagar ali a história do seu pai, Roger se ofereceu para criá-los. E se baseiam muito no fato de ambos terem 1 ano naquela época do incidente. Isso não prova muita coisa, mas a parte do Shanks meio que tá certa, né? Só falta a outra parte. Chapéu de palha gigante. Ele é visto somente uma vez durante a série toda em uma sala que somente Imo-sama tem acesso. É grandão, parece aquele chapéu de Nacho. Eu quero Taco Bell. E teorias dizem que esse chapéu foi aquele usado por Joy Boy, e que ele pode ser não só uma lembrança, mas algo a mais. Gear 60 é simplesmente as teorias de como seria a próxima evolução do Luffy, assim como aqueles vídeos lá, Top 10 Goku Transformations, ao som de Bring Me to Life, e com a primeira imagem sendo essa. E em One Piece tem muitos bons, mas o meu favorito é o Gear 60 Vega Man. Me desculpe, Joy Boy. Foi o que o Gigante de Ferro disse ao despertar. As teorias são que ele não conseguiu salvar o Joy Boy, ou que ele falhou na sua missão de destruir Marejoys. Bucaneiros. Bucaneiros é uma raça extinta, com também só um sobrevivente, que não tá muito bem sobrevivendo. Então a raça provavelmente meio que tá extinta mesmo. Eles possuem sangue de gigantes e são maiores que a maioria dos humanos, mas não são humanos. E também foram perseguidos e apagados da história pelo governo mundial. Passado do Kuma. Kuma é o tal sobrevivente bucaneiro que eu falei. Sobrevivente entre aspas. E o passado dele é considerado por muitos o mais trágico da obra. O Oda fazendo flashback num brinco em serviço. Como uma criança foi escravizado por ser um bucaneiro e viu seu pai ir de Vasco por tentar animá-lo ali, contando sobre o Nika, o herói dos escravos. Quando fugiu, passou a vida toda lutando contra tiranos, até que soube um dia que a mulher que ele mais amou na vida foi sequestrada sem poder fazer nada. E quando conseguiu falar novamente com ela, foi para ela avisá-lo que estava em fase terminal da sua doença, por proteger a filha dela, que possui a mesma doença. E assim Kuma recebeu o pedido para que ele cuidasse da filha da sua amada. Adotando-a, Kuma perde a sua humanidade para curar a doença de sua filha adotiva. Mano, o Oda tem algo pessoal contra o Kuma, não é possível. Shanks vilão. É uma teoria que diz que o Shanks é um Tenryubito que cresceu como pirata, mas nunca abandonou sua origem, que na verdade ele nunca encontrou One Piece, mesmo sendo mais capacitado, que isso é uma verdade, porque ele na verdade trabalha pro governo, ou seja, é uma péssima teoria. God Valley. God Valley foi o palco do incidente, entre aspas, que eu mencionei um pouco atrás. Essa ilha fica no West Blue e foi usada ali
pelos nobres mundiais para seu jogo doentio de caça aos escravos. Mas essa ilha deixou de existir depois daquela bagunça lá da luta que teve. Cavaleiros Sagrados para um lado, Piratas do Rocks e União Marinha e Piratas do Roger pro outro. E teve ali mais uma tentativa desesperada de apagar essa vergonha para o governo mundial da história, apagando a ilha. Cidade Esmeralda. A Cidade Esmeralda foi contada como uma lenda pelo Bellamy, mas convenhamos que até mesmo Skype era uma lenda para ele. Então essa Cidade Esmeralda pode muito bem existir. E existem teorias não muito bem elaboradas, na verdade, de que God Valley é essa Cidade Esmeralda. Tesouro do Capitão John. Capitão John foi um pirata repugnante que fez parte dos Piratas Rocks. E ele era tão ganancioso que foi morto por seus próprios subordinados, por querer ficar com o tesouro todo pra ele. E esse tesouro se tornou uma lenda, assim como o One Piece, com a diferença que o tesouro é realmente só riqueza e que ele não tem 1% da fama do Gold Roger. E o Bug foi o único personagem da obra que foi visto indo atrás desse tesouro. Os Goroseis são os reais demônios. Eu não entendi muito bem essa daqui, mas acho que ele quis dizer que os Goroseis são literalmente demônios e que possuem formas bestiais, sendo eles formas deformadas ali do que seria um javali, um pássaro, uma aranha, um cavalo e um minhocão. Tesouro Nacional de Marejóis. Esse tesouro é algo mencionado por Doflamingo na prisão, quando ele diz que o tesouro de Marejóis, quando revelado, irá abalar o mundo. E muitos pensam que esse tesouro nacional escondido a 7 chaves pelo governo é o suposto chapéu gigante do Joy Boy. Quinta camada, Águas Profundas. Eu gosto dessa teoria. Ela diz que o Dragon seguiu os passos ali do seu pai, mas abandonou a instituição ao descobrir o quão podre é o governo mundial, montando assim seu próprio exército, Shebek do bem. Invertendo quase todos os papéis, essa teoria diz que o Garp e o Roger, por ignorância, escolheram o lado errado da batalha, enquanto Shebek na verdade era uma boa pessoa que tentou salvar os escravos, mas teve sua história modificada ali para que a marinha ficasse como sendo o lado certo, sendo por isso que eles excluíram até o Roger da história, deixando só a marinha. E falam também que esse foi o estopim para que o Dragon, enojado ali com o seu pai e a sua instituição, abandonasse a marinha. Garp morreu. O combate entre Garp e os piratas do Barba Negra não acabou muito bem pro herói da marinha, mas muitos relevaram, né, achando que o Kuzan faria a mesma coisa que ele fez com o Sal e não o mataria. Mas pode ser que o Garp realmente esteja morto, afinal ele é nada menos que o herói da marinha imobilizado na ilha pirata Hashinosu. Vegapunk morreu, que já não é muito bem uma teoria. O maior gênio da humanidade realmente foi assassinado, deixando apenas duas personificações da sua personalidade vivas: a sua maldade e a sua ganância, a Lua. Na história de Capa do Enel foi desmostrado que a Lua é repleta de ruínas e que uma civilização antiga já a habitou e que agora ela é escavada por piratas espaciais. Quem vivia na Lua ou o que esses piratas do espaço estão coletando continua sendo um mistério. Mensagem final de Vegapunk. A morte do gênio Vegapunk serviu como gatilho, alerta de gatinhos, hein? Gatilho para ativar uma mensagem contando ali os podres que ele sabia sobre o governo. O velho tacou toda a merda no ventilador mesmo. Falou ali sobre a elite do governo, sobre o mundo estar afundando, sobre as armas ancestrais e até sobre o século perdido, sendo ali mais um a incentivar o mundo a descobrir a verdade. Big Mom está viva. Big Mom, pra quem não se lembra, caiu toda a troncha de Onigashima com o golpe do Law, varando o solo, indo parar lá numa câmara magmática. Mas dizem que na verdade ela sobreviveu. Afinal, ela criou com sua própria alma os seus homies, aqueles bichinhos que ficavam junto dela. E que se ela tivesse morrido, esses homies criados por ela teriam sumido. Mas já que Zeus, um dos seus homies, é visto até hoje com Nami. Dizem que a Big Mom sobreviveu, mas são só teorias. Kid morreu. Kid atacou a ilha dos amigos de Shanks e pagou caro por isso. E diferente do Law, que conseguiu escapar de sua morte, talvez esse realmente tenha sido o fim para o Eustace Captain Kid, já que ele não tem ninguém pra sair nadando com ele, nem mesmo o navio ficou inteiro. Sabo viu a aparência dos Gorosei. Na invasão do exército revolucionário à Terra Santa, Sabo acabou presenciando ali o assassinato do Rei Cobra, a real forma dos Gorosei e a existência de um rei do mundo. E ele possivelmente seria o homem mais procurado do mundo, superando até mesmo seu líder revolucionário Dragon, caso soubessem que ele continua vivo e não morreu em Lulúzia. A volta de Enel. Enel, no final de Skypiea, foi pra Lua lá com seu barquinho voador. E lá, além de descobrir ruínas e uma tripulação espacial, como eu já disse, também ganhou um exército de robôs. E com isso tudo, a fandom criou uma expectativa enorme com o seu retorno, que chegou até a virar um meme. Toda vez que aparece uma silhueta, a maioria das pessoas diz que é o Enel retornando. Sexta camada, Fossa das Marianas. É aquele lugar lá bem fundinho, tá ligado?
Luffy pegará uma doença incurável. Luffy pegará uma doença incurável, então fazendo um paralelo com Roger, mas será salvo por Chopper, ajudando inconscientemente o médico de sua tripulação a realizar o seu sonho de curar todas as doenças. Mas claro, isso também é só uma teoria. Barba Negra não dorme. Durante a última luta dos piratas Barba Branca contra os piratas do Roger, que durou vários dias com pausas durante a noite, Bug diz a Shanks que Tite não dormiu nem um dia sequer, e isso é usado para fortalecer aquela teoria dos irmãos gêmeos do Barba Negra. Luffy matará os Homens Peixe. Na Ilha dos Homens Peixe, a irmã do Arlong, Madame Charlie, que tem a capacidade de prever o futuro, fala que vê um futuro onde Luffy será aquele que destruirá a Ilha dos Homens Peixe. E teorias foram criadas de que o Luffy faria isso como um gesto para mostrar que os Homens Peixe podem viver na superfície, nesse novo mundo que ele criou, ou que na verdade a ilha vai ser destruída por um serafim do Luffy. O Soap morrerá em Elbaf. Elbaf está para começar e existem diversas teorias que dizem que o Soap irá realizar seu sonho de ser um grande guerreiro do mar, se sacrificando em Elbaf, seguindo a lógica ali de transformar todas as suas mentiras em verdades, até mesmo quando disse que morreria em uma ilha deserta, se orgulhando de ser um bravo guerreiro do mar. E nas teorias, acreditam que essa ilha não será especificamente Elbaf, mas sim que acontecerá em alguma ilha durante a saga ou o arco de Elbaf. Isso aconteceu recentemente, então muitos estão cientes. Guinea foi uma das personagens mais importantes da obra, já que a maior batalha dos últimos tempos foi graças a ela, que foi no caso a de God Valley. Ela foi uma escrava junto com Kuma e Ivankov, que quando livre passou a viver com Kuma e entrou no exército revolucionário. Mais tarde ela foi sequestrada pelo governo e submetida a experimentos dos anciões, e até mesmo E sem sombra de dúvidas, ela tem a história mais pesada da obra, não tem dúvida. Eu nem acreditei que eu tava lendo One Piece nesse momento. Um que merece estar aqui também, mas não está por algum motivo, é... Doflamingo e Viola se chamam por apelidos, como se fossem um casal. E quando questionado, Oda falou que eles tiveram o caso. Mas não parece haver muito consentimento quando você tem um caso com um cara que você odeia e que matou sua irmã e só não matou seu pai, porque você fez um acordo de ajudá-lo se tornando do bando dele. Bom, esse foi o Iceberg, obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se sim, considere se tornar um membro aí e avaliar o vídeo. Muito obrigado aí a todos os membros: Anthony Lucena, Douglas Páscoa, Sed, Rui Su e Otto Wilson. Até a próxima e se cuidem.